Espero que o áudio esteja bom, porque estamos fazendo isso aqui no meio de uma pausa pro trabalho. Mas acho que funciona. Quanto tempo, né? Quanto tempo? Essa é uma coisa que eu escuto toda vez que eu falo: vocês são da onde? E eu explico: a gente é do Brasil, mas a gente mudou pra Espanha vindo do Canadá. Todo mundo pergunta: pra quê? Por que você trocou para o Canadá pela Espanha? Então aqui tá um vídeo pra responder. Por que a gente resolveu trocar o Canadá pela Espanha? Vou começar com um disclaimer de que não existe país melhor ou pior do que o outro. Não existe essa coisa de é melhor morar aqui ou melhor morar ali. O Canadá foi uma experiência incrível pra gente. Eu amava morar no Canadá. Eu tinha uma comunidade muito bacana e tinha uma vida muito boa. E na Espanha também, tá maravilhoso, incrível, eu adoro morar na Espanha, tenho uma vida muito bacana, tenho uma comunidade muito boa. O que existe é o país que mais se adequa à vida que você quer levar e ao que você planeja pro futuro, que no caso da gente foi a Espanha, tá? Não tô dizendo que a Espanha é melhor do que o Canadá, por favor, tá? Acho que as principais coisas que fizeram a gente decidir sair do Canadá para vir para a Espanha foram 3. Diferença de clima, brutal. Diferença de cultura e diferença de custo de vida. O Canadá, ele tinha um verão muito curto, minha opinião, entendeu? Ele tinha um verão muito curto, mas muito gostoso. Era um verão que você conseguia aproveitar a praia, se você quisesse. Era um verão que você conseguia ir pra montanha, você conseguia ficar no campo, você conseguia ficar na cidade e tava ok. Apesar de o verão, de fato, durar lá muito pouco. Realmente era assim, o final de julho e agosto era realmente quando você sentia aquele clima de verão, sabe? Mas o inverno era muito longo. Durava muito tempo o frio real do inverno, sabe? Que você, tipo, nossa, não vou sair da rua porque tá muito frio. Ou, caraca, não dá nem pra sair por causa do tanto de neve. E a gente acabava ficando muito preso dentro de casa. Quando era só eu e meu marido, sem problemas. Sendo só eu, 0 problemas. Pra mim, eu passo, tipo, 10 anos dentro de casa. Eu, meus livros, meu Netflix, meu cafezinho gelado, sem o menor problema. Mas quando você tem filhos, não dá, cara. Não dá. Criança é incrível, assim. O povo fica meio chocado que eu falo isso, mas eu digo que minhas crianças parecem cachorro. Você tem que levar pra passear todo dia, senão eles ficam agoniados e começam a destruir a casa, entendeu? E aqui na Espanha já é o contrário, especialmente aqui em Valência, porque a gente morou na Espanha em Madrid e aí depois a gente veio pra Valência. Aqui em Valência, o inverno é muito menos rigoroso, começando que não tem neve. E assim, as temperaturas faz muito mais frio que no Brasil, mas ainda são temperaturas que você põe um casaco, às vezes uma roupa térmica por baixo só, e consegue sair na rua, vai pro parque. Tem muito sol, muito sol, o ano inteiro aqui onde eu moro. Então a gente consegue fazer quase tudo que a gente faz em todas as outras épocas do ano, primavera, outono, até verão, se tiver bem agasalhado. Não tinha como fazer isso no Canadá. Então assim, pros meus filhos é maravilhoso isso, porque mesmo estando, sei lá, janeiro, fevereiro, na pior parte do inverno, a gente consegue falar assim, não, encapota todo mundo, coloca gorro, touca e vamos pro parque que fica aqui do lado. Deixa esses meninos correr, entendeu? Pra gastar um pouco de energia e tomar um sol e fazer fotossíntese, porque é necessário para meus filhos esse tipo de coisa. Pro meu marido também. Casei com uma planta, gente. Preciso tomar sol todo dia. A parada daqui é o verão, que apesar de ser muito gostoso, o verão aqui é muito forte. Quando a gente morava em Madrid, eu peguei temperaturas que eu nunca achei que eu ia conseguir suportar na vida. Pegamos 47 graus. 47 graus. E aqui já em Valência, que é praia, a gente pega muitas temperaturas altas, mas aí você vai pra praia, você dá uma refrescada, entendeu? Você fica o dia inteiro na frente do ventilador tentando sobreviver e fica tudo bem. Então, o verão é muito quente, mas a gente aproveita muito mais. A questão do custo de vida. No Canadá, a gente morava em Toronto, que é uma das cidades mais caras de se viver do mundo. Era tudo muito caro. Assim, os salários eram muito bons, a gente tinha salários, assim, consideravelmente maiores do que o que a gente tem aqui hoje, mas o aluguel que a gente pagava era muito caro. Compras eram absurdos de caro. Tipo, frutas, às vezes eu lembro de preço de quilo de fruta lá em Toronto e eu penso na fruteria da esquina aqui, que é onde eu faço o varejão toda semana, e eu fico chocada com a diferença, sabe? Tudo bem, a gente tá pagando em euro aqui e lá era em dólar canadense, que é um pouco mais desvalorizado, menor, mas mesmo assim a diferença é absurda pra gente, entendeu? Proporcionalmente, o quanto você compra com
aquela porção do seu salário de frutas, de sair para comer, agora que nós somos 4 pessoas, de entrada para lugares tipo museu e etc., de, sei lá, alugar um carro para você ir fazer um passeio numa cidade vizinha. Tudo isso, proporcionalmente, é muito mais barato aqui do que era lá no Canadá. Porém, coisas para comprar aqui são mais caras. Por exemplo, você saía para ir para um outlet lá no Canadá e você comprava roupa, brinquedo, tudo com preço muito mais barato do que aqui. Porque aqui não se tem essa cultura do consumismo, que é um ponto que eu vou falar mais da frente, entendeu? Que é outra coisa, né? Essas diferenças culturais eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Outra coisa que era muito complicada lá era o mercado imobiliário. Lá a gente vivia de aluguel, né? Porque é aquela coisa do imigrante, recém-chegado, acabava alugando uma casa, e aí por mais que os salários sejam bons, a gente acabava não conseguindo comprar, porque os preços para comprar de casa lá são absurdos, assim. Em Toronto, você não compra nada por menos de $1 milhão, e quem tem $1 milhão, entendeu? Aí a gente alugava, e os aluguéis eram muito caros também, porque tem um problema muito forte com o mercado imobiliário em Toronto, que depois, se vocês quiserem, é uma coisa que a gente pode conversar, mas não vou entrar a fundo aqui. Aqui, com 2 anos morando na Espanha, tudo bem que a gente já vem se programando para comprar casa há muito tempo, então a gente já tinha uma poupança, a gente já tinha um plano de o que fazer e tudo, mas a gente, com 2 anos aqui, comprou a nossa casa em Valência, a gente mora na nossa casa própria, que a gente reformou e, assim, um sonho realizado, sabe? Que a gente jamais teria condição de fazer na cidade que a gente morava e que gostava de morar lá no Canadá. E uma outra coisa que eu acho que pesou muito na hora da gente escolher vir pra cá é o custo de cuidados com os filhos. É tudo muito caro, tipo, o que a gente chama aqui das guarderias, né, que é a escola, pré-escola infantil, questão de extracurriculares, aulas de várias outras coisas, é tudo muito, muito, muito caro e muito custoso. E assim, os horários de tudo não são feitos para as pessoas que trabalham fora, que têm essa vida, sabe, que tem que ir trabalhar, passar 8 horas por dia trabalhando e tal, como 90% das pessoas. Entendeu? Então, se você não tem alguém ali para te ajudar, o imigrante, como a gente, que tá longe da família, não tem essa estrutura, essa rede de apoio, sofre muito ou paga muito caro. Muito, 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 muito caro, entendeu? Até você conseguir entrar, por exemplo, no sistema de escola pública. E mesmo assim, mesmo estando no sistema de escola pública, você tem outros gastos, porque a escola vai até, sei lá, 3, 4 horas da tarde. E se você trabalha até às 5, 6... o que você faz com o seu filho nesse horário, entendeu? Tem que pagar pra alguém cuidar pra você, entendeu? Ou você larga o seu trabalho e vai cuidar dos seus filhos. Que foi o que eu fiz durante os primeiros 5 anos da nossa vida como pais. Já que na Espanha, todas essas coisas têm um custo muito mais acessível. Você tem muito mais ajuda do Estado, você tem muito mais ajuda pra você conseguir ter uma vida trabalhista mais sustentável e ter filhos. A diferença, por exemplo, a minha filha hoje está na escola pública, mas quando ela ia para pré-escola, que eu ainda não consegui achar para nenhum dos 2 meus filhos, a pré-escola pública, a gente pagava uma média de 300 euros, sabe, por mês. Que não é barato, mas também não é absurdo. No Canadá, quando eu tava olhando, eram 1.600 euros, 1.600 dólares, para você deixar a criança pelo mesmo tempo. É uma diferença, assim, absurda. Tudo bem que eu morava em Toronto, eu morava no centro de Toronto, que é uma área mais cara e tal, mas mesmo os lugares mais longes, era assim, 800, 700, 900 dólares mensais para você deixar o seu filho numa pré-escola, para você conseguir trabalhar, né? Enquanto aqui, a gente gastava 200 a 300 no máximo. E aí hoje ela vai para a escola pública, então assim, a gente só paga o almoço da criança, que é maravilhoso, e a educação é de muita qualidade. Não tô dizendo que a educação no Canadá não é de qualidade, é muito boa, mas até você chegar nesse ponto, você gasta um mundo de dinheiro em cuidados com criança. Então, assim, o custo de vida em geral na Espanha pra gente é muito mais baixo. E Valência ainda é mais baixo que Madrid, que era onde a gente morava assim que a gente se mudou pra cá. Nós conseguimos comprar casa própria, temos um poder mais aquisitivo, um poder aquisitivo melhor, conseguimos fazer muito mais coisas, tipo sair para comer com toda a família, ir para museus, fazer passeios interessantes, com salários muito menores do que o que a gente tinha lá em Toronto. Apesar de, né,
parecer contraintuitivo. Você recebe menos, então você pensa que você vai fazer menos, mas aqui na Espanha a gente recebe menos, mas faz muito mais do que fazia lá no Canadá. E o último ponto que fez a gente decidir realmente bater o martelo em vir mudar aqui na Espanha, vir morar aqui na Espanha, foi a diferença cultural, que pesou demais, assim, nessa decisão. Além do clima, né, de sair e do cuidado das crianças, que ia ser muito mais em conta, a questão da cultura diferente da gente pesou muito. Os canadenses são pessoas muito bacanas, e a cultura canadense tem coisas muito interessantes. Tanto o que vem do indígena canadense, né, que eu tive muita sorte de poder aprender um pouco mais sobre isso, de conviver um pouco mais sobre isso, que nem todo mundo tem, quanto o que é a cultura das pessoas que mudaram para o Canadá. O Canadá é muito multicultural, e isso era incrível. Eu adorava o fato de você ouvir um monte de língua, sabe? Você andar na rua e ser aquela coisa de ouvir, não sabe nem que língua que você tá ouvindo as pessoas falarem, de você, uma rua, você anda e você vê 10 restaurantes e cada um é de um lugar do mundo diferente, sabe? É muito maravilhoso isso em Toronto. Mas as pessoas são muito mais fechadas. Talvez por essa coisa, né, da multiculturalidade muito plural, você acaba se ligando às pessoas da sua cultura. Isso é normal, gente. Se você é imigrante, você vai acabar se ligando com as pessoas que têm aquela vivência próxima da sua. Você sente saudade do seu país, então você quer conversar na sua língua, você quer lembrar da cultura do seu país, sabe? Comer as comidas típicas, então você acaba se ligando com pessoas que têm essa mesma saudade. Completamente normal. Mas no Canadá eu sentia que isso era muito forte. Então, assim, tinha comunidades que nem se misturavam com outras comunidades. E os próprios canadenses mesmo são pessoas mais fechadas, mais difíceis de você fazer uma amizade de verdade, sabe? E de você criar esse senso de comunidade. A gente demorou muito para se sentir em casa e se sentir abraçado pela comunidade de onde a gente morava. Não tô falando dos nossos amigos brasileiros. Nossos amigos brasileiros foi instantâneo, sabe? Essa coisa do imigrante, você tá passando pelo mesmo perrengue junto, então imediatamente você vira amigo, sabe? E essa história do senso de comunidade foi uma outra coisa que aqui eu senti muita diferença. E é uma coisa que todo mundo fala, realmente, assim. Por mais que as pessoas não sejam tão ricas, não tenham tanto poder de compra aqui, todo mundo faz as coisas levando muito em conta o bem e o cuidado de todos. Então, assim, às vezes as pessoas aceitam perder um pouco mais. Isso é uma coisa que não acontecia tanto no Canadá. O individualismo é muito forte lá. E eu acho que isso é uma coisa muito característica de países com o capitalismo muito forte, muito aflorado, sabe? Que nem Estados Unidos e um pouco o Canadá. Mas aqui o senso de comunidade é muito forte e às vezes as pessoas aceitam perder um pouco mais os seus privilégios para que todo mundo fique bem. Outra coisa é que a cultura daqui, a personalidade cultural das pessoas aqui é muito mais parecida com o Brasil. Então, assim, no Canadá é todo mundo mais frio, né, sabe, mais formal, mais impessoal. Aqui não, todo mundo é tipo, acabei de te conhecer, mas sou uma amiga há 15 anos, sabe, abraço. A história dos 2 beijinhos isso me confunde tanto, gente. Já me confundiu no Brasil, fazer essa tradução da cultura dos 2 beijinhos de lá pra cá me confunde demais. Até hoje não sei, não me perguntem, tá? Qual que é o correto e o comum. Mas as pessoas são mais próximas, sabe? Mais quentes, mais abertas, mais receptivas, realmente. E isso foi, depois de passar um tempão no Canadá e tendo essa cultura um pouco mais distante, foi, assim, um abraço à alma, sabe? E uma coisa que a gente sentiu, especialmente depois de ter filho, é que, apesar de serem 2 lugares que querem muito crianças, que gostam muito de crianças e respeitam muito crianças, aqui na Espanha, as crianças são mais bem recebidas nos lugares, sabe? É um país mais preparado para o bem-estar e para as necessidades da criança. Um exemplo, no Canadá, eu tinha alguns lugares ali no meu bairro, tinha uns 3 ou 4 parquinhos, que eu conseguia levar minha filha. A gente sempre tinha que andar um pouquinho até chegar no parquinho. E todo parque tinha um parquinho, assim, pra você brincar. Aqui na Espanha, cada bloco tem um parquinho diferente. Eles estão sempre todos cheios, isso é incrível. Mas cada bloco tem um parquinho diferente. E todo parque, por menor que seja, tem um parquinho. E o parque que fica no centro da cidade, aqui de Valência, por exemplo, que é o Túria,
ele tem um parquinho a cada, sei lá, 500 metros. Então, assim, é muita coisa e tudo tem, sabe, uma versão infantil. Se você vai para um evento cultural, eles têm uma parte infantil. Se você vai no museu, eles têm algo pensado para as crianças, uma didática para que as crianças participem das exposições. As crianças são mais bem recebidas e mais aceitas em tudo que a gente faz aqui na Espanha, de uma forma que no Canadá eu não sentia. Agora, uma diferença que eu preciso dizer que eu sinto falta, e especialmente sendo de fora e tendo vivido tudo isso, que é a história da xenofobia. No Canadá, e em Toronto especificamente, que era, como eu falei, uma cidade muito multicultural, a gente via muito mais diversidade, muito mais multiculturalidade e muito menos xenofobia. Aqui tem muito imigrante. Eu acho que não existe lugar no mundo que não tenha imigrante mais, né? Aqui tem muito imigrante, mas a maioria dos imigrantes são de outros lugares da Europa, Latinoamérica, Estados Unidos e Reino Unido, sabe? E mesmo assim, as pessoas que são imigrantes desses lugares como Latinoamérica e tal, não são tratadas da mesma forma que os imigrantes de outros lugares da Europa, sabe? Estados Unidos e tal. Tudo bem que aqui rola um certo ranço com os britânicos e com os americanos por causa dos turistas que vêm desrespeitando, sabe? Demais. É mais uma cidade como Valência que vive de turismo. Mas a xenofobia é muito menos velada. Acho que essa é a palavra, sabe? Velada. Porque no Canadá acontecia. Eu já sofri xenofobia no Canadá. Mas é uma coisa muito mais, sabe? Disfarçada, fingindo que tô sendo legal. Aqui é menos. Aqui eu já vi briga no ônibus, sabe? De um espanhol virar e falar assim, vai pro seu país e por aí vai. Sabe? É menos velado, é mais na cara isso. E é muito triste de ver, porque é um país que, se não fosse os imigrantes, não estava indo pra frente, como a maioria dos países que vive de imigrante. Mas, enfim, as pessoas mais velhas, as pessoas mais de direita, a pessoa mais conservadora ainda tem essa visão, que é muito triste de ver. E a diversidade de imigrantes aqui também não é tão grande. Então, assim, você vê muitas pessoas, como eu falei, outros lugares da Europa, Latinoamérica, Estados Unidos e África, mas você não vê, por exemplo, a diversidade que tinha de pessoas da Ásia, sabe, pessoas ali da Ásia Central, da Ásia do Sul, pessoas da Oceania, pessoas de todos os lugares, sabe, da África de norte a sul, porque aqui a gente vê muita gente do norte da África que é do lado, né? Então, para chegar é um pouco mais fácil, mas você não vê, por exemplo, pessoas lá de baixo da África, bem mais pro sul, que é muito mais longe, muito mais complicado. Coisas que a gente já via mais no Canadá, sabe? Então, por exemplo, pessoas do Caribe, eu conheci muito poucas pessoas do América Central ali, aqui na Espanha, muito menos do que no Canadá. Mas ainda assim é um bom lugar para se imigrar, pelo menos a gente tem achado que é um bom lugar para se imigrar, sabe? Resumindo toda essa conversa que eu fiz, a gente gostou muito de morar no Canadá, foi uma experiência incrível e um dia eu achei que seria pra sempre, que eu moraria no Canadá pra sempre, que eu ia viver tipo Elsa do Frozen, Rainha da Neve, entendeu? Mas hoje, vindo pra cá, morando na Espanha, tendo passado esse tempo morando aqui, eu percebo que eu sou muito mais feliz aqui, a gente tem uma vida muito mais equilibrada e a gente tem uma vida muito mais sustentável e muito melhor pra gente. E eu acho que esse é o mais importante dessa experiência toda de migrar, é que a sua vida seja o melhor para você. Porque, como eu falei no começo, não existe país bom, país ruim para se morar. Existe o país que é bom para você, que faz bem para você e que vai fazer você feliz. Então, assim, eu tenho amigos que eu tenho certeza que vão ver esse vídeo e vão falar, ai, nossa, não, quanta asneira, o Canadá é muito melhor. Que bom que ele é bom pra você nesse nível, entendeu? Não foi pra mim eu acho muito melhor aqui. Super normal essa diferença de opinião e de verdade fico feliz que esteja sendo tão bom pra você. Mas é isso, gente. Basicamente. Você mora em algum desses lugares ou você fez essa transição de algum outro lugar para a Espanha ou para o Canadá e você tem uma opinião muito diferente da minha ou você concorda com o que eu disse? Deixa aqui nos comentários que eu com certeza vou ler pra gente começar esse papo. Obrigada por estar aqui comigo e me assistir esse vídeo. Um beijo e até o próximo.